onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. Muito boa tarde, você que está aqui na CBN Vale AM 750, começando o CBN Vida e Equilíbrio desta segunda-feira. Eu aqui, Eduardo Guariglia, o apresentador, aqui psiquiatra e psicoterapeuta, também trazendo abordagens de práticas integrativas, chamando você, convidando, fazendo aquele convite, aquela pulguinha atrás da orelha para repensar a forma como a gente vive, como a gente leva o dia a dia nessa correria, nessa intensidade, nesse distanciamento das relações, propondo ferramentas, estratégias, reflexões para que você possa viver em equilíbrio com você, com o outro e com o mundo à sua volta. Bom, espero que vocês estejam gostando do programa, a ideia é essa. E você pode participar do programa, não sei se você sabe. Bom, além de ouvir na rádio, para quem está aí no carro ou em casa, você pode assistir o CBN Vida e Equilíbrio, inclusive ao vivo ou depois, porque fica registrado nas nossas mídias sociais. Na página do Facebook, no site da CBN Vale, cbnvale.com.br, na página do YouTube e no Spotify também. E agora, aquilo que eu estava falando, você pode participar do CBN Vida e Equilíbrio. Você pode enviar uma sugestão de tema, de assunto, uma pergunta para eu responder, ou direto aqui no programa ao vivo, você pode fazer uma pergunta para o nosso convidado. Você quer anotar o número aí? Anota, é pelo nosso WhatsApp. Uma mensagem de texto, colocando seu nome completo, o bairro e a cidade onde mora. Vai lá o número. Está aqui na tela para quem está assistindo. É o 12 99603 5234. Perfeito? Bom, vocês sabem que eu sempre procuro trazer os temas mais variados possíveis e que, para mim, saúde, educação e cultura são uma coisa só. Eu não vejo diferença em nada disso. E eu trago muito o tema de educação, de ensino, do aprendizado, de como foi a educação das pessoas e como está sendo e como deveria ser. Como foi, pode ser como foi para mim, ou como era há 2000 anos atrás, e como deveria ser, é um pouco essa retomada. E por isso que hoje nós vamos falar sobre arte e educação, a importância da arte, a importância de retomar a arte na educação como um dia já foi, e o que isso traz de benefícios e o que a gente perde por ter deixado a arte um pouco de lado. Para isso, estamos aqui com a Cláudia Paranhos, aqui do meu lado. Ela que é arquiteta e urbanista, ela é psicopedagoga também, restauradora, mestranda em educação, com especialização em organização e gestão de centros educativos. Ela é diretora educacional e de atenção integral e responsável pela área de artes visuais no CAEB, o Centro Ambiental, Artístico e Cultural Eduardo Bonetti, que já esteve aqui conosco inúmeras vezes. Coordenadora, ela coordena o ateliê de Etzer, é isso? De Etzer, encardenação, do qual é fundadora. E a Bodega Santa Clara, essa eu achei interessante. Produtora do projeto Navegando na Leitura, participou da criação da Espiral Escola Viva em 2014, que é uma escola que teve aqui em São José dos Campos. Fechou, né? Não seguiu. Uma escola bem interessante. E orientou até 2022 oficinas de encardenação na Fundação Cultural Cassiano Ricardo, em 2023 nas unidades do SESC. Boa tarde, Cláudia. Obrigado por estar conosco aqui. Boa tarde, obrigada a vocês pela oportunidade de contar um pouquinho da história. Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Por que a arte é tão importante para a formação do indivíduo? É muito mais do que educação, né? Quando eu falo de educação importante, eu estou falando da formação do indivíduo, da formação do ser humano como tal. Pois é, acho que essa é uma pergunta complexa, né? Que é mais difícil de responder numa frase. Não precisa ser uma frase só. Nem vou conseguir. Eu acho que a arte ela é importante porque, através dela, a gente consegue fazer com que fluam principalmente as emoções, né? Então, é algo que a gente está num momento bem complicado, né, enquanto civilização. Então, é uma ferramenta que a gente nem tem dado tanta importância assim para ela, porque eu acho que no atropelo... Há algum tempo, né? E parece, a sensação que eu tenho é que está dando cada vez menos importância.
embora existam núcleos que tentem preservar, que tentem retomar, pessoas falando, a gente aqui, por exemplo, mas na prática eu acho que está cada vez menos, né? Então, eu não sei se está cada vez menos ou se ela também tem um processo de transformação, né? Então, a gente está falando aqui de um leque gigante, né? Quando a gente fala de arte, sem determinar que tipo de arte, Arte a gente visual, está falando, arte corporal, não é? A dança, o teatro, a música, música, enfim, né? Então, esse leque, a gente se deu conta da necessidade dele, eu acho que muito dentro da pandemia, né? Então, a necessidade que muitos tiveram para sobreviver, né? E não entrar numa patologia de entrar em contato com a arte, né? Então, quantas séries nós vimos, né? Quantos filmes nós vimos, quanto que a gente escutou de música, porque tinha muito tempo, né? Então, eu acho que ela faz parte da vida da gente e a gente não está se dando conta de como é importante a arte estar inserido no nosso cotidiano. Então, assim, trazer isso como parte do nosso bem-estar, né? Mostrar que isso é importante, assim como é importante outras áreas do conhecimento, mas principalmente essa área que traz esse lugar de eu conseguir colocar a minha emoção, né? Que eu consegui transformar algo que eu sinto em algo, em um palpável, objeto, concreto. palpável, né? Então eu construo algo, eu produzo algo, né? Seja corporal, seja musical, seja um objeto, né? Então, a arte tem essa capacidade. Então, assim, é indiscutível a importância que ela tem na nossa vida, né? Ela tem uma importância de integrar o ser humano. É curioso, né? Porque quando a gente pensa em educação, a gente, em geral, da forma como está hoje, a gente pensa no conteúdo racional, no conteúdo, focado muito no vestibular, conteúdo, matemática, português, biologia, química, física, geografia, história. Quer dizer, informação racional. E aí a gente está falando muito do hemisfério esquerdo do cérebro, que é como o ser humano funciona hoje basicamente no mundo. Só que a gente esquece que tem um outro lugar, que é esse conteúdo emocional, as sensações, que é o hemisfério direito, que as artes são o veículo para trabalhar isso, para pôr a gente em contato com a gente, que é o que eu costumo dizer, o mundo interno, a paisagem interna. E por isso que eu estou trazendo, o nome do programa já fala vida e equilíbrio, estamos falando de equilíbrio entre racional e emocional, entre o adulto e a criança, entre o interno e o externo, entre a sensação e o fazer, né, e o pensar também. Agora, a tua praia é mais arte visual, ou você também se espalha por outras? Como é que é isso? Então, o meu caminho foi mais pelas artes visuais, embora eu consuma muito Sim. as outras, né? Mas eu venho da arquitetura, né? Assim, se eu for fazer uma linha, que eu estava pensando... Vamos lá, antes de eu vir legal. pra cá, né? Então aproveita. Qual é essa linha, né? Eu venho de uma família de artesãos, né? Então... Do que especificamente? Meu avô sapateiro, né? Minha avó tanto ajudava o meu avô com as coisas dele, quanto ela costurava, enfim, né? Todas essas prendas domésticas, né? Isso acontecia naquela época, era muito comum, né? Era muito comum. As mulheres terem isso, de costurarem para casa, fazerem as roupas. Sim, embora a minha avó trabalhasse 8 horas por dia, eles tinham um comércio e tal, mas ela fazia muito disso, a minha mãe também, e nós fizemos, né? Tanto eu, minhas tias, então a gente se reunia para costurar, para bordar, enfim. Essa foi a minha trajetória desde, não sei nem dizer quando, né? Entrei nesse... Desde que você se entende por gente. Desde que eu me entendo. E aí fui parar na arquitetura, porque a arquitetura era o mais próximo que chegava de algo que eu imaginava que pudesse ser aberto, né? Que campo que eu vou, que abre, porque assim, eu vou para engenharia, vou para
Não era, né? Você queria dar vazão a esse conteúdo criativo. Que, na verdade, nem era tão consciente assim, Sim. né? Mas era o que, enfim, fui para a arquitetura. No meio da arquitetura, eu saí para fazer uma vivência fora do país. Acabei fazendo uma vivência com a educação, que foi bem importante. Conheci a pedagogia Waldorf, vivi um ano com uma família já na terceira geração dentro dessa pedagogia. Então, assim, tive uma experiência muito diferente em termos de educação do que eu havia vivido, né? Embora dentro da pedagogia Waldorf tem uma evidência muito grande das artes e dos trabalhos manuais. Sim, é um sistema educacional que integra o ser humano, que forma um indivíduo, de fato. Sim, como um indivíduo inteiro, né? Em todos os seus aspectos. Por isso que a gente está falando sobre isso. Estamos falando de aspectos do ser humano que não são contemplados no sistema educacional convencional. É isso. Então, assim, embora eu tivesse essa vivência em casa, com artesanato, com artes manuais, enfim, eu não tinha essa visão de como é importante dentro da educação a gente ter isso. Voltei encantadíssima, era isso que eu queria fazer da minha vida, enfim, mudei toda... Mas acabei terminando a faculdade. Você ainda estava na faculdade, Sim, né? foi um intervalo. Eu tranquei a faculdade, fiz essa viagem e voltei. Na verdade, eu voltei com a intenção de conseguir o meu visto para fazer a minha vivência lá. E fui convencida pela minha mãe de terminar a faculdade. Entendi. O seu objetivo não era voltar. O objetivo dela, o meu era voltar, né? Enfim, mas foi ótimo, porque dentro da faculdade eu pude, assim, o meu horizonte abriu, né? Porque, assim, contato com várias áreas. Na época, a gente tinha desenho industrial, tinha desenho artístico, tinha várias linhas de pensamento diferentes. Então, assim, porque a gente, na época, né, eu pensava, putz, arquitetura eu vou ter que fazer construção, né? Trabalhar com construção, que sim, é o que a maioria faz. Mas ela te dá uma abertura para outras coisas. Sim, inúmeras. É engraçado porque a maioria das pessoas acho que não se apropria disso, não sabe que o arquiteto pode se espalhar para uma série de áreas. Sim, mas isso. E aí eu fui para o paisagismo, né? Então, assim, pensar em áreas públicas, pensar em praças, pensar em porte, né? de volume, de espécies, enfim. Isso me encantou, né? Como é que está inserido dentro da nossa cidade o verde? Que é super importante então, também. Hoje, né, assim, naquele tempo, há 30 e tantos anos atrás... Já ainda tinha bastante, né? Já estava inserido de forma naturalmente. Não era um tema tão importante quanto que a gente está vendo agora, né? Mas a gente falava sobre isso, né? Então, assim, o que me chamava a atenção nesse momento? Como é que a gente pensa nos espaços coletivos? Porque se eu estou falando de praça, eu estou falando de espaço coletivo. Eu estou falando de interação, eu estou falando de vínculo, né? Então, o que proporciona isso? E o que proporciona o bem-estar para eu desenvolver essas características? O meio ambiente, ele proporciona isso, né? A natureza proporciona isso, ou não, né? Eu estou falando de meio ambiente, pode ser um meio ambiente acolhedor, e aí a vegetação, ela é mestre nisso, e eu posso falar de um meio ambiente que não é acolhedor. Então, assim, se eu tenho um espaço público que eu tenho só construções. Só concreto, né? Só concreto. Então, ele pode ser as duas coisas. Isso me encantou, né? Trazer, como é que a gente faz? Como é que faz a arquitetura pública? Olha que legal. Né? Enfim, terminei a faculdade e aí eu resolvi que eu queria continuar a minha experiência de educação fora, que foi aquele pensamento lá de trás. Que foi aquela sementinha que foi plantada ali no meio da faculdade. Foi. Então, eu fui para São Paulo, fiquei um tempo trabalhando com pessoas portadoras de deficiência, esperando o meu visto sair, e aí segui para a Alemanha e
fui viver numa comunidade também com pessoas portadoras de deficiência física, mental. E aí fiquei tendo essa experiência por um tempo. Era uma instituição também ligada à antroposofia, então, assim, continuei nessa área educacional com vivências em artes. Então, assim, o que acontecia nesses lugares? Quer dizer, você estava inserido ali no ambiente educacional com esse conteúdo artístico, tanto ali quanto você utilizando esse seu conhecimento para linkar, para estabelecer essa conexão com a educação. Era isso? Era isso. Então, tudo isso foi muito inconsciente, né? Eu estava fazendo o que acontecia, o que meu coração estava chamando, sem ligar muito uma coisa com a outra, né? Assim, eu acho que naquela época eu ainda não entendia muito bem por que eu estava fazendo tudo aquilo, será que estava, né? Eu estava fazendo coisas tão esparsas, tão diferentes, né? Mas era uma vontade, e aí deu certo, várias coisas confluíram para que eu conseguisse ter essa vivência, né? Então, eram muitos ateliês que tinham nesse lugar. Então, tinha o lugar onde se fazia a parte de arte em metal, tinha o lugar que fazia tecelagem. E tudo no mesmo espaço. No mesmo espaço. É o mesmo projeto, não era um projeto separado. Não, olha que diferente isso. Né? É o mesmo espaço. Então, assim, um lugar de convivência, né? Então, eu tinha as pessoas que moravam. Foram 2 momentos, né? Quando eu fiquei em São Paulo, era uma associação que essas oficinas acontecem durante o dia. Então, o indivíduo vai até lá, a criança, adolescente ou adulto, né? Atende uma faixa etária grande, e passa o dia dentro dessas oficinas. Então, isso era uma coisa. Quando eu saí, fui morar nesse outro espaço, também tinham essas oficinas, mas eram pessoas que moravam no lugar, né? Era uma fazenda com vários apartamentos, cada apartamento era como se fosse uma família, tinham várias pessoas morando, né? Pacientes atendidos, né? E que passavam tanto pela escola quanto por essas oficinas. Tinha a padaria, tinha a marcenaria, era uma comunidade completa ali, com sim, então você tudo que sempre precisasse. ligada à arte de alguma maneira. Trabalho manual, trabalho artesanal, né? Então eu tive essa oportunidade de viver algo bem diferente mesmo. Foi um presente mesmo, né? Assim, e você ficou quantos anos lá? Não, eu fiquei quase 1 ano nesse lugar, aí voltei. Quando eu voltei, eu já voltei para São José e aí voltei e fiz um link com a psicopedagogia. Então, aí eu fui fazer uma pós, falei, puxa, né, tantas experiências empíricas, né? E aí, o que eu faço com tudo isso, com todas essas informações, né? E aí eu fui estudar um pouquinho e fiz uma pós em psicopedagogia. Junto disso, eu tive o meu primeiro filho e a gente começou um trabalho dentro de um ateliê de artes, né? Então, eu com o meu... Aí estamos falando de artes plásticas especificamente. Aí foi artes plásticas especificamente. Foi onde eu entrei nas artes plásticas, né? O meu ex-companheiro, a gente montou esse ateliê, primeiro em casa, então a gente começou a trabalhar. Ele já fazia isso, né? Porque, enfim, ele vem a segunda geração de artista, né? Porque o pai já era. Então, ele... E aí estamos falando do quê? De pintura? A gente está falando de pintura. Pintura em tela. Pintura em tela. Tá. Óleo sobre basicamente, né? Mas o Jorge, ele trabalha também em vários outros suportes, né? Então, o carro-chefe dele é a gravura em metal, né? Mas são outros suportes também. Então, comecei com esse contato muito mais íntimo, né? Muito mais próximo com as artes. E o contato com o meu sogro, que foi, assim, pouco tempo, mas foi essencial para me trazer essa beleza
que é a arte visual, né? Assim, o encanto que é o olhar do artista, né? Dele para a arte visual. Então, assim, a forma que ele via, eu comecei a ver de uma forma completamente diferente, né? Assim, eu fiz uma escola. Quer dizer, e olha que você já tinha uma formação ali em arquitetura, que já tem um desenvolvimento desse lado, quer dizer, existia terreno a ser explorado ainda dentro de você internamente. Existe até hoje, né? Porque sempre, cada né? hora que a gente conversa com alguém, que você começa, principalmente com os artistas, né? Você começa eu acho que a trocar, né, as informações de como é a visão dele, como é a visão de mundo, né? É completamente diferente um do outro. Então, é impossível não aprender alguma coisa, né? Olha que legal. Então, essa convivência com o artista e tirar o artista do pedestal, né? Assim, que foi um trabalho que foi desenvolvido durante alguns anos. A gente fez um trabalho dentro de uma escola que durou, acho que 7 anos. Aí aqui em São José Isso já aqui. Com artes plásticas, essas pessoas, você, seu ex-companheiro, pai... Isso. Então, esse ateliê funciona até hoje, né? Ele é composto por 4 pessoas, basicamente, né? Na base dele, mas tem muitos artistas que orbitam, né, esse espaço, que é o The Etzer Atelier. E então, assim, e ele começou lá em 1998, né, que foi o primeiro espaço do The Etzer. Hoje ele funciona na Vargem Grande, né? E que aí tem agora separou, né? A gente tem o ateliê de encadernação, tem o ateliê de gravura, que acho que assim, é um ateliê de ponta, porque lá a gente tem todas as formas de se gravar, né? Algo. Que legal. Né? Então a gente está falando de gravura em metal, xilogravura, silk, lito, a gente está falando de várias formas, né? E que tem a ver com a educação. Aí entra de novo, né? Porque a gente procura trazer formas das pessoas entrarem em contato com algo que seja possível a expressão emocional de alguma maneira, né? Então, algumas pessoas vão para as artes visuais, outras vão para a música, outras vão para a dança, mas existe um lugar onde eu consigo fazer com que saia essa emoção e ela seja trabalhada de alguma maneira, né? Então, e por um acaso, a linha que eu acabei indo mais foram as artes visuais, né? Mais na prática. Junto com essa trajetória do ateliê, né, alguns projetos foram desenvolvidos, tanto dentro do ateliê, então tinham muitos concertos, exposições, enfim. Aí todas as artes, aí ampliava o campo aí de expressão. Cada época tinha né, os encontros, que eram... Os encontros informais são os melhores. São os melhores. São os melhores e acho que são assim, como eles são muito próximos e são aconchegantes, você tem mais liberdade. Tem mais troca, né? E de troca, isso. Né? Então, junto com esse movimento do ateliê, veio o desenvolvimento de 2 projetos que foram bastante importantes para mim, como aprendizado. Um foi levar as artes plásticas para dentro de uma escola, mas levar de uma forma séria. Então, foram artistas bons, artistas de São José, né? E que a gente não tem documentação, né? Aqui na cidade a gente tem documentação. Nós tentamos fazer a documentação de 28 artistas. Eu acho que nessa leva foram 28 artistas. Que nós levamos durante um período de, acho que foram 8 anos. Nossa, longo? Foi longo Bastante esse projeto. Longo. Tinha financiamento, vocês conseguiram? A escola, porque para essa duração... a própria escola... Era uma escola particular? Uma escola particular. Ah, sim. Aí, tá. Sim. Mas mesmo sendo escola particular, que
claro, tem recursos, aporte e tal, não funciona se as pessoas não se sensibilizarem, não forem tocadas. com a importância disso. Sim. Porque a gente tem várias escolas particulares. Sim. Então, a questão financeira é importante, mas é mais importante essa sensibilização, né? Nesse caso, tinha uma sensibilização muito grande e nós fomos convidados a desenvolver esse projeto lá dentro. E que foi bárbaro, assim, foram documentários, então a gente tinha... Era escola o quê? Ensino médio, Fundamental 1 e 2. Fundamental 1 e 2. Quer dizer, todos os anos puderam ser contemplados por essa iniciativa. Todos os anos. Então, assim, tinha um espaço expositivo, então essa exposição ficava montada com obras originais. Então, a gente tinha um documentário que foi feito em 2 partes, era uma entrevista com o artista e uma parte mais didática, que era o artista no ateliê dele, fazendo uma obra. Então, dava para ter ideia de como aquela obra que aquela criança estava vendo foi executada. Como é que era o ambiente do artista? Qual era o modo que ele enxergava o mundo? Que porque foi diferente do outro. A gente vendo a obra pronta, a gente não tem dimensão, às vezes, do processo que está envolvido naquilo e tudo que... E às vezes a dificuldade de traduzir o que está dentro do artista. Sim. Então, num primeiro momento, assim, a obra do artista, você olha e veja o que ela traz para você. Isso é uma coisa. Sim. Que é muito legal. Você contemplar sem essa preocupação, né? O que ele pensou, o que ele não pensou, né? Assim, um lado mais concentrado. E sentir. Isso é muito legal. Mas tem um outro lado, que daí se a gente está falando da educação, a gente está falando do didático, que é trazer esse mundo do artista, e aí você olha para aquela mesma obra de outra maneira. Quando você entende o né, ou pelo menos chega próximo do entendimento do que estava na cabeça desse artista, o que ele estava pensando, como é que ele desenvolveu aquela série, né? Por que ele fez aquilo? Então, isso culmina num outro projeto que também foi desenvolvido numa época muito próxima, que foi um projeto de artes dentro de uma clínica oncológica. E aí foi um aprendizado muito, muito legal, assim, gigante assim, para mim. Até hoje eu tenho insights de comentários, de coisas que aconteciam, né? Então, nós levamos artistas para dentro dessa clínica e esse projeto também durou, acho que esse projeto durou 9 anos. Longo também. Também longo. Quer dizer, projetos que deram muito certo. Deram muito certo, né? E assim, e deu para a gente perceber a importância que tem você cuidar do que você olha, principalmente num estado, né? Nesse lugar de você estar mais fragilizado, né? Se eu estou falando de uma clínica oncológica, Sim. Todas as pessoas que entram, tanto os pacientes, quanto os familiares e quanto as pessoas que estão cuidando. É um ambiente que tem um peso grande. Sim. Muito grande. Né? Então, você trazer esse frescor... Essa possibilidade de expressar o que está sendo sentido sem necessariamente passar pelo racional, sem necessariamente nomear. Exato. Isso é muito importante, porque às vezes as coisas, certos sentimentos não têm nome. E quando a gente nomeia, perde-se muito. É exatamente isso. E assim, sem essa preocupação, né? Assim, eu não tenho o quê, né? Eu só tenho que sentir. Eu só preciso sentir. E que é o que mais falta pra gente, né? Esse espaço, esse tempo de sentir. Né? A gente roda o feed do celular. Ainda mais hoje em dia, que as coisas estão tão rápidas, numa velocidade tão acelerada, que é uma das coisas que eu sempre trago aqui na abertura do programa, de chamar para fora. Eu brinco que o ser humano é um fusquinha correndo a Fórmula 1. Né? E grande parte da aceleração é graças a isso aqui, né? Estou mostrando meu celular para quem está só nos ouvindo, que é isso, as pessoas não têm mais tempo para coisas que durem mais do que 1 minuto. Agora, com essa história de vídeos curtos, é isso, ó, em 5 segundos não me interessou, próximo, e se me interessa eu aguento só 1 minuto. É isso. Quer dizer,
não sente mais nada, está comendo tudo, o famoso quem tem pressa come cru e quente, né? Está queimando a boca e sem sentir gosto. E sem apreciar todas as possibilidades. E nós estamos falando de nós, não é do fora. É que a gente sente aqui dentro. É isso. E, bom, enfim, retomando esse caminho, ele veio parar no começo de um movimento, pensando na educação, pensando em todos esses pontos que nós levantamos até agora, de como é que tá bom, a gente está falando sobre tudo isso, e aí a gente vai fazer o quê? É isso que eu ia perguntar. Como que leva isso lá pro dia a dia, para a prática? Como é que organizou tudo isso? Como é que juntou tudo isso? Qual o produto final desse caldeirão que aconteceu aí dentro de você ao longo da sua história? Então, antes da minha situação atual, né, ela veio com mais uma experiência que foi participar do movimento da montagem de uma escola. Que é a Espiral. Fundamental 1 e 2, que é a Espiral. Então veio um movimento pequenininho, éramos 4 famílias que nos rebelamos de alguma maneira e fomos abraçados pela Mari e pela Diana, porque a gente precisava de ter alguém da parte pedagógica, Sim. Porque não era intenção em nenhum momento de fazer uma experiência com as crianças, então a gente não queria isso. E esse movimento foi crescendo, tivemos 30 e tantas famílias participando desse Ficou movimento. Quanto tempo a Espiral? A Espiral, especificamente, começou em 2018. Esse movimento começou em 2014. Né? Que é anterior até chegar na escola. Tem todo mundo. Ah, então, vindo. Em 2018, eu gosto de dizer que houve uma multiplicação. Né? A célula se multiplicou, uma parte continuou no formato inicial, que a gente pensava antes, e uma parte foi procurar algo que fazia mais sentido naquele momento. E essa parte se transformou na Espiral. E aí nós trouxemos, veio Cláudia Duarte, veio Viviane, que trouxe essa parte pedagógica, essa experiência pedagógica dos projetos e da atuação das famílias dentro da escola, né? De trazer os saberes das famílias para dentro da escola. Foi isso uma experiência é importante, né? Não sei se a Espiral ela tinha essa ideia da educação pedagogia Waldorf. Ela bebeu dessa fonte, mas eu não sei se ela se colocava como Waldorf de fato, eu não me lembro. Não, né? Não. Mas tinha esse viés, essa nuance, esse tempero. Então, esse olhar. Eu acho que assim, ela tinha o tempero de várias pedagogias, né? Então, assim, a gente até gostava de falar que a gente não tinha uma pedagogia, né? A gente tinha a pedagogia que era importante para aquela criança naquele momento. Perfeito. Eu cheguei aí numa reunião, na época meu filho estava nessa época, né? Eu fui numa reunião lá na Espiral. Eu lembro até na casinha lá atrás, né? Tinha acabado de mudar para cá também. Por que eu estou falando isso? A gente teve aqui um bate-papo com o Ricardo Gelman, falando sobre antroposofia. Ele falou brevemente, né, sobre a pedagogia Waldorf. E a pedagogia Waldorf, ela nasce da antroposofia, se você não viu o programa, assista, que é justamente para trazer toda a potencialidade do ser humano, ou seja, desenvolver todos os seus aspectos. Não é que você vai formar um músico, um artista, um dramaturgo, um cientista, um matemático, não. Você vai estimular todas essas áreas e a pessoa vai fazer o que quiser com aquilo depois, né, para onde for. Isso é muito importante. E aqui a Cláudia participou de um projeto pioneiro, inovador, porque é muito difícil inovar em educação, um sistema que está muito saturado e muito focado na competitividade, no conteúdo racional, no desempenho, principalmente com o marco que o vestibular, agora Enem, tudo isso traz aí na vida das nossas crianças e atropela. Assim como a tecnologia, né, a informação, está falando das redes sociais, do celular, essa hiperestimulação atropela. E a gente tem hoje problemas enormes na educação, como transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o quanto isso não é resultado da hiperestimulação
da falta de contato com esse ambiente emocional com um outro tempo, uma outra velocidade e também a alienação das crianças, os jovens, adolescentes, teve até a série Adolescência agora que fala sobre isso, né? Exato. Quer dizer, desse distanciamento de nós com a gente mesmo, entre pais e filhos, sim, entre educadores e educandos, sim, entre o sistema público, aí lá aparece a polícia, o judiciário e as crianças, adolescentes, sim. E essa é uma possibilidade de resgate. Essa é uma das possibilidades, né, de resgate e uma possibilidade bem importante, porque nesse projeto a gente conseguiu trabalhar com as crianças a fala e a escuta, extremamente importante e que a gente tem visto cada vez menos essa prática, né? Assim, não dá tempo. Eu não tenho tempo. E isso começa dentro de casa. Os pais não têm tempo para os filhos. Exato. E aí a importância, que é isso que eu ia falar, dessa inclusão das famílias dentro da escola, porque fica, a função do pai, a função da escola, e fica segmentado e não tem uma interação real, uma troca real, porque é tudo uma coisa só, estamos formando indivíduos. Né? Não é a educação que tem em casa, a educação que tem na escola, é uma coisa só, é educação em geral. É a educação na aldeia, né? É isso. A gente tinha que é como era lá atrás. A gente tinha um cotidiano, né? Porque era um privilégio, né? Poucas famílias, as famílias se conheciam muito bem, né? A gente tinha essa liberdade e também uma rede de apoio, né? Com os filhos, porque você precisa trabalhar, é um desafio gigante. Então, é um projeto que eu tenho a consciência de que foi um projeto muito privilegiado, né? Não é todo lugar que a gente consegue desenvolver um projeto como esse, né? Ele sofreu bastante com a pandemia, porque qual que é o carro-chefe de um projeto desse? É a relação humana. É a presença, o contato. É verdade. Contato. Eu perdi a relação humana, né? Assim, eu precisei afastar e passar tudo aquilo que a gente vivenciava para o digital. Então, assim, isso foi uma quebra muito grande. Então, assim, fora que famílias precisaram voltar para as suas origens, não conseguiam mais sobreviver aqui, foram trabalhar e morar em outro lugar, né? Então, assim, mas uma coisa muito importante que eu acho que ficou desse projeto é o quanto que a gente pode fazer diferente. E o quanto a gente pode fazer diferente? Pois é. Começando, eu acho, que olhando mais para essas crianças e olhando no mesmo grau de importância para quem está ali na linha de frente da educação, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Uma das ferramentas é a gente começar a cuidar desse emocional, né? Começar a cuidar. E é um desafio muito grande, porque a gente está falando de ter que trabalhar, de levar filho para a escola, fazer almoço, levar e buscar, e cuidar ainda da nossa... ter tempo para tudo, como que a gente consegue? Né? Da nossa vida, né? Dos nossos compromissos familiares e tal. A gente está falando de uma função quase sobre-humana, né? Então, hoje eu paro para pensar, eu não sei como é que eu dividia meu tempo. Eu tenho 3 filhos, né? Agora já adultos, mas fazendo tudo isso, né? Eu tinha ajuda, tinha essa rede que funcionou por um bom tempo e que foi o meu esteio, né? Tanto com relação aos meus filhos, né? Porque eu tinha por exemplo, sei lá, eu precisava de um compromisso, não tinha com quem deixar, era com uma mãe que ia ficar, né? E o contrário também, às vezes a mãe não tinha quem pode trazer aqui que eu estou em casa, ou eu vou levar para o parque, ou enfim. Então tinha essa rede de apoio. Mas mesmo assim, ainda é desafiador, né? Então, se a gente não tem esse espaço, eu não sei como é que funciona. Fica muito árido, fica muito hostil.
né? Fica muito hostil. E aí a gente entra nesse lugar de desamparo que gera uma série de reações internas e prejudica tudo, né? A pessoa e o ambiente em volta, porque a pessoa passa a tentar sobreviver e ela perde contato com ela. E tudo que vier de fora, ela vai ver como ameaça, que é o que a gente tem aí hoje no mundo, as pessoas que eu falo, né, com o sistema de alerta ligado o tempo todo. E pior, sem instrumentos para dar vazão, sem a arte, por exemplo. Você estava falando, a minha formação em psicoterapia é psicodrama, que a ideia é justamente essa, romper com aquela questão, por exemplo, da psicanálise, da terapia verbal, que se processa tudo pela fala, e permitir outras expressões, né? O psicodrama nasce no teatro, lógico, para expressar esse conteúdo emocional e fazer a pessoa entrar em contato. Quer dizer, estamos falando de arte também. Exatamente isso. Então, assim, o que eu vejo é que se a gente conseguir linkar várias ferramentas, porque eu estou colocando a arte como uma das ferramentas, sim, né? E as várias ferramentas que tem dentro da arte, né? E aí eu estou colocando a educação também como uma outra ferramenta, né? Que tem um leque muito grande também de funções, né? Então, assim, se a gente consegue apresentar isso, e cada pessoa vai escolher o que vai funcionar com ela, né? E aí a gente está falando também de um outro aspecto que a arte traz, e você falou muito bem, uma coisa que eu observo muito na educação, e trouxe aqui no programa já algumas vezes, a gente teve aqui com o pessoal do Alfa Lumen já conversando também, a questão da não individualização do ensino, a coletivização do ensino, como se todas as pessoas fossem iguais e tivessem, portanto, recebem o mesmo conteúdo e têm que responder da mesma forma. Quer dizer, essa ausência de individualização que a arte vai no cerne disso, direto no ponto. Que você dê o mesmo material e a mesma modelo, a mesma base para diferentes pessoas, no caso crianças, elas vão produzir conteúdos completamente diferentes, a partir daqueles mesmos materiais e aquele mesmo objeto para ser reproduzido, por exemplo, falando de uma pintura ou de um desenho. Quer dizer, a individualização é muito importante, afinal, somos indivíduos, a gente esquece, né? E aonde nos tornamos indivíduos? Em como cada um de nós sente o mesmo estímulo. É diferente. E a arte permite essa expressão. Quer dizer, olha quantos desafios aí que a arte traz para a educação. E como que vocês foram resolvendo isso e levaram isso para a prática e, do que eu entendo, deu certo. Sim. Bom, primeiro, eu acho que é fazer com que a pessoa se entenda como um indivíduo e que ela não precisa competir com ninguém. Está cada vez mais difícil, né? Isso. Então, é um desafio, né? Um desafio gigante. E para nós mesmos, né? Assim, é claro que a gente está girando num capitalismo maluco, que a gente tem competição dessa competitividade a todo o tempo momento, todo, né? Mas, então, é um momento da gente entender que a pausa, ela precisa existir. E ela é extremamente necessária para a gente olhar para a gente mesmo. Né? E eu não vou conseguir me entender como um indivíduo se eu não me der esse espaço. E como que eu vou fazer? Aí está o grande desafio. Como é que eu vou fazer isso nessa loucura que a gente está hoje? Né? Onde alguém me passa uma mensagem no celular e se eu demorar 10 minutos para responder, vem, nossa, mas você não viu? Isso eu falo, as pessoas se relacionam através do celular como se tivesse um na frente do outro. Não, mas você não me responde. Não, mas espera aí, né? Eu não tô... É como se estivesse no presencial, isso é muito maluco. E isso está sendo naturalizado. Uhum. E aí tá virando um padrão. Que é o pior, está virando um padrão. Então, assim, como é que a gente desacelera isso? É um desafio gigante. Como é que eu faço? Né? Você entender, por exemplo, que se você me passar uma mensagem e eu te responder à tarde, você vai passar uma mensagem de manhã e eu te responder à tarde, não é porque eu não gosto de você ou porque eu não estou ligando, é porque eu estou fazendo outra coisa. Sim. Né? Então, assim, esses espaços, eu acho que a gente precisa cada vez mais
se entender dentro de pausas, né? E aí entra num outro lugar, né? Que eu não sei se dá tempo da gente falar. Dá, temos um tempinho aqui ainda. Pode falar, por favor. Estão gostando? Eu tô, tá bacana. Estamos chamando atenção para tudo que o programa sempre propõe, que eu sempre falo aqui. Então, quando a gente consegue fazer, por exemplo, a pausa para contemplação, né? Que tem tudo a ver com a arte. Que tem tudo a ver com a arte. Então, por exemplo, agora acabou de ser desmontada a exposição do Museu Municipal, a qual eu participei, né? Nossa, estava belíssima. Da curadoria e do educativo. E aí tiveram algumas experiências importantes, né? Que foi o exercício da contemplação. Então, com as escolas que foram fazer a visita, né? O que era trabalhado? Então, vamos olhar, vamos sentir. O que será que o artista queria com aquilo? O que você sente? Qual é a cor que te chama mais atenção? Então, a exposição foi pensada, primeiramente, né, pelas cores. Claro que teve a edição das obras e tal, né? Mas, num segundo momento, houve a escolha das cores das salas. E aquilo tinha um porquê. Por que que a primeira sala foi a vermelha? Por que que a segunda sala foi a verde? Por que que a terceira sala foi azul? E por que que a outra sala foi branca? Né? Então, assim, qual é a sensação que eu tenho quando eu entro numa sala toda vermelha? Né? E essa pausa, ela era assim, permeada por retornos muito incríveis das crianças. Nossa, eu me sinto agitado quando eu estou aqui. E como que foi para as crianças estarem nesse ambiente com esse convite? Elas que estão cada vez mais saturadas com o aplicativo, com o celular, com aceleração, ficam nas telas, os videogames, os desenhos. Elas conseguiram entender? Elas gostaram? Vocês tiveram esse tipo de retorno? Olha, eu acho que não teve nenhum retorno negativo. Olha, que legal. Né? Que não legal. Teve. Porque é muito diferente do dia a dia delas, né? É muito diferente. Algumas nunca tinham entrado no museu. Isso que eu pensei. Né? E que foi o intuito, né? Assim, como é que a gente leva pessoas que nunca passaram na frente de uma obra de arte original? Eu passo na frente de um pôster, eu passo na frente de um outdoor, mas não passo... Ou ver por uma tela. Ou vejo por uma tela, né? E o Museu Municipal, ele está estrategicamente colocado num lugar que foi... O que eu achei que foi mais interessante desse projeto foi, principalmente, os sábados e os horários de almoço. Eu fui muitos dias e ficava ali sentada na frente para entender quem é que entrava, como entrava, o que acontecia. Para quem não sabe, o Museu Municipal aqui de São José está na antiga Câmara Municipal, que é ali no centro de São José, pertinho da matriz ali. Qual que é a praça que tem na frente? Afonso mesmo? Pena. Afonso Pena, né, colado ali na Praça Afonso Pena, bem no centrão. Por isso que ela está falando do sábado, do horário de almoço, que é a hora que aquilo está cheio de gente circulando o tempo todo ali. E tinha um acesso enorme de pessoas, enorme relativo, né? A gente está falando de um público que não tem esse costume. Mas deles entrarem no museu para ver o que estava acontecendo. Olha, que legal. E aí eles eram convidados a olhar. Que é a proposta do Circuito Cultural Central, Exato. Que o museu faz parte. Que o museu faz parte. É isso. Né? Então, assim, a importância que tem a acessibilidade também. Né? Quanto que a cidade proporciona essa acessibilidade à arte. Porque uma coisa é eu ter um museu, um espaço aberto no centro da cidade e que eu não sinta um constrangimento em entrar. Né? E outra coisa é eu ter uma galeria que muitas pessoas ainda se sentem constrangidas de entrar. Sim. E uma coisa que eu falo, né? É diferente você trazer o público ou você levar a arte para onde as pessoas estão. Exato. Isso já mostra
uma outra proposta de relação, de vocês estão aqui, a gente trouxe aqui. Então, que foram esses 2 projetos que a gente levou a arte até o público, né? Eu levei dentro de uma clínica, levou dentro de uma escola, e a gente teve um outro projeto que levou dentro de um supermercado, e que foi um projeto maravilhoso. Legal. Foi muito legal. Foram 7 artistas, enfim, foi um ano inteiro de projeto, que foi nessa pegada. Como é que eu levo a arte ao público? Ela vai ao encontro dele, né? E aí eu tiro um pouco esse estigma de que arte boa só está dentro de galeria ou de museu. Ela pode estar em outro inacessível lugar. ou né, não é prontamente acessível, tem um grau de dificuldade. E ao mesmo tempo fazer esse trabalho de base, principalmente com as crianças, que é de levar, sim. É importante visitar museu, é importante você ter na cidade um programa de educação artística, no sentido de arte, né? Não da educação artística que a gente conhece. Pois é, eu ia falar isso. Quer dizer, é muito além, é formar apreciadores, não é só formar o artista, um potencial artista, mas saber como apreciar, como olhar. Bom, o papo tá bom aqui hoje, fluiu. Não sei se vocês gostaram, se vocês pegaram o programa no meio, pode assistir depois, está lá no YouTube, compartilhem. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar, Cláudia. Tem que encerrar. Foi sem Nossa, falo, fluiu, né? Foi. Andou, caminhou, super fácil. Muito legal te ouvir. Dá para ver a paixão, dá para ver essa emoção que você fala tanto. Não é à toa, você é uma artista, né? Deus. Você transborda isso. Alguma última mensagem rapidinho para a gente encerrar? Rapidinho, hein? É rapidinho, então, vou tentar. Hoje, o trabalho que eu desenvolvo, que é lá no Centro Ambiental Eduardo Bonetti, é compilando todas essas experiências num projeto que cuida de quem cuida. Olha, que legal, né? Super importante. Então, assim, essa experiência toda me levou a fazer esse trabalho, e que a doutora Ema... Sim, é uma mecenas aqui de São José, né? Conhecidíssima. Isso, e assim, me deu uma abertura muito grande para desenvolver esse trabalho lá dentro. Então, esse trabalho do cuidar de quem cuida é algo que está voltado para esse movimento interno, né? Assim, para mostrar essas ferramentas, trazer esse movimento de saúde mental, que é o que a gente está se embasando nessas novas 2 leis, né? Agora. Tão importantes, e que agora tanto as empresas quanto as escolas estão sendo convidadas a olhar mais, né, para a saúde mental dos seus colaboradores. Perfeito. Bom, Cláudia, eu queria agradecer, muito legal o papo, espero que vocês tenham gostado, agradecer a audiência de vocês aí. Mais um CBN Vida e Equilíbrio, que vai ao ar toda segunda-feira, das 4 às 5 da tarde. Acompanhe a gente aqui. E agradecer aqui o Edson Ramiro nos trabalhos técnicos na mesa de som, e a direção geral da CBN Vale, de José Geraldo Amoroso Jorge. Até a semana que vem. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast onde a saúde mental é o tema principal. Em casa, no trabalho ou na rotina agitada do cotidiano. CBN Vida e Equilíbrio, o podcast que é semanal, mas que pensa no seu dia a dia. CBN Vale